procurar na estrada do mundo. Boa tarde a todos os nossos preciosos ouvintes, com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Respeitosamente nós adentramos ao seu lar, através desta emissora, na confiança que este programa de fé lhe ajudará mais uma vez. E nós queremos desejar a todos os nossos amados que Deus possa continuar vos abençoando. Que esta palavra possa adentrar ao seu coração e possa despertar você para o momento que nós estamos vivendo. Nossas saudações vai também a todos os nossos irmãos do Tabernáculo que estão sintonizados nesta programação, aí na Vicente Fialho, na Vila Vitória, no Parque Vitória, no São Raimundo, irmão Ribamar, sua esposa, e também os irmãos que estão trabalhando ali no Tabernáculo de Adoração, o nosso amado irmão Nildo, irmão Ronaldo, e todos os nossos irmãos, irmão Ângelo, irmã Elisângela, e cada um dos nossos amados que estão nesta tarde ouvindo esta programação, que Deus possa vos abençoar. Não esquecendo que logo mais, a partir das 18 horas, nós nos encontraremos ali no Santuário do Tabernáculo de Adoração para cultuarmos ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que, segundo a Escritura de São João 4, versículo 24, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E nós amamos a palavra de Deus. Ela deve estar acima de tudo e acima de todos, porque o nosso Deus é poderoso e nós sabemos que a Escritura, ela cumpre-se em nossas vidas. Por isso devemos crer na palavra do Senhor. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, São João 8, verso 32, e a verdade vos libertará. Então é uma tarde de bênção, é um dia abençoado, é um domingo, é um final de semana que Deus nos concedeu. Mais um dia Ele tem nos dado. E eu sempre digo, devemos agradecer a Deus todos os dias pelas bênçãos, agradecer a Ele pelas suas misericórdias que Ele tem tido para conosco, até porque nós sabemos que são as misericórdias do Senhor e é a causa de nós não termos sido consumidos. Quantas pessoas que já partiram, que estão morrendo, outros que estão no leito dos hospitais, na UTI, e nós realmente sentimos por essas pessoas, porém nós agradecemos a Deus por nós estarmos aqui com vida e com saúde. E a Escritura diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Nossas saudações aos nossos amados irmãos aí, irmão Vieira, a irmã Fran, aí no Parque Vitória, irmão John, sua família, e assim todos que estão sintonizados nesta programação. Irmão Figueiredo, sua esposa, e os irmãos aí em Santo Inês, também em Pedreiras. Nós queremos saudar a todos, não esquecendo que esta mensagem que tem sido enviada para esta era é a mensagem que precursa a segunda vinda de Jesus Cristo. É um alarido de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. É um êxodo, uma saída para nos congregarmos na palavra de Deus. Portanto, conheça a mensagem através do nosso endereço. Você pode solicitar mensagens de volta à palavra original, ligando para o telefone 987-038961, e nós estaremos à disposição para lhe atender. Ouçamos este belo hino com Luiz de Carvalho, Quando Ele Estendeu a Sua Mão para Mim.
estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim. Neste momento, eu gostaria de trazer uma escritura para nós, para nossa meditação nessa tarde. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 11, está escrito: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro ou prata, ou pedras preciosas, ou madeira, ou feno, ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ouvintes amados, eu quero chamar a atenção de todos para que nós possamos descobrir a importância de crermos na palavra de Deus como ela é. Já temos aprendido que a nossa salvação, ela emana inteiramente das Escrituras, de nós crermos na Bíblia, na palavra de Deus, sem nenhuma interpretação. Aqui nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, ele nos mostra, afirmando que Deus o colocou como um sábio e arquiteto, para que ele pudesse lançar o fundamento aonde a igreja seria estabelecida. Oh, que coisa maravilhosa! Assim como uma pessoa vai construir um edifício, ele primeiro lança a base para depois construir aquele edifício. Paulo está dizendo aqui, no espiritual, que Deus lhe colocou como um sábio arquiteto
para que ele pudesse lançar o fundamento ali na era primitiva, para que a igreja fosse estabelecida sobre este fundamento. E ele afirma dizendo: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está escrito, o qual é Jesus Cristo. Aleluias. Isso me faz lembrar da escritura de São Mateus, no capítulo 7 e versículo 24, que Jesus mostra ali o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é a revelação. Quando você edifica a sua casa, você sabe que isso não está falando de um templo natural, não está falando de um prédio, um edifício de concreto, mas está falando de pessoas. Quando você edifica a sua vida, a sua casa, na palavra de Deus, na rocha, na revelação, pode vir o vento que vier. Ele pode balançar para todos os lados, porém você estará firmado na palavra de Deus, porque esta é a rocha. Paulo, já na primeira era, ele estava lançando uma advertência, pois ele tinha absoluta certeza que no decorrer das eras haveria um afastamento da verdadeira doutrina que foi estabelecida pelos apóstolos. E em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, Paulo nos afirma: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Essa palavra cauterizar quer dizer queimar. As pessoas têm sua mente, a sua consciência cauterizada em relação ao evangelho original. Mas o verdadeiro cristão, ele não é enganado. Então Paulo continua dizendo, neste mesmo versículo, que eles estão proibindo o casamento. E isso aconteceu no ano... no Concílio de Latão de 1545, quando a Igreja Romana estabeleceu ali o celibato, proibindo os homens que, segundo eles, estariam diante das pessoas para exercer o sacerdócio de se casarem, quando a Bíblia é clara em dizer, em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 2, que o bispo tem que ser casado, marido de uma só mulher, e que saiba governar a sua casa, porque se ele não souber governar a sua casa, como ele governará a igreja de Deus? Meus amados, isso está tão claro nas Escrituras. E na continuação deste versículo, ele diz assim: ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele ou deles com ações de graça. E você sabe que eles têm proibido. Eles dizem hoje: você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Meu ouvinte, a Escritura está dizendo: porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que venha a ser para ser rejeitado, sendo recebido com ações de graça, porque pela a palavra de Deus e pela oração ela é santificada. Louvado seja o nome do Senhor. Prosseguimos mais à frente, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, Paulo continua com essa advertência dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevierão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Eles não amam mais a palavra de Deus, eles amam a si mesmo, eles colocam as coisas materiais acima dos interesses de Deus. Por isso Paulo está advertindo que isso ia acontecer. Paulo era um profeta para a era primitiva. Ele diz: esses homens, eles são avarentos, presunçosos e soberbos, blasfemos e desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Disse Paulo: eles são sem afetos naturais, irreconciliável, caluniadores, incontinentes e cruéis e sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus.
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, disse Paulo. Eles têm aparência de santidade, porém, eles negam a palavra de Deus, aquilo que é mais precioso, que nos dá a segurança de vida eterna. E no capítulo 4, versículo 1, ele prossegue dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra inste. Essa palavra inste quer dizer na íntegra, a tempo e a fora de tempo. Redargue-as, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Oh, meus ouvintes, isso está acontecendo. Essa palavra fábula quer dizer narrativa imaginária, mitologia, é ficção ou ilusão. As pessoas estão substituindo a palavra de Deus por coisas que não têm nenhum significado, mas um verdadeiro pregador, ele prega a palavra de Deus da maneira que ela está escrito. Oh, meus preciosos ouvintes, isto não demorou muito tempo para acontecer. Aquilo que Paulo mais temia, pois ele tinha um zelo pela a obra de Deus, assim como deve cada verdadeiro pregador zelar pela palavra, zelar pelo evangelho de Jesus Cristo. No que nós estamos vendo hoje é um evangelho mistificado, um evangelho misturado, que não traz mais uma consistência para que as pessoas possam se manterem de pé. Oh, meus ouvintes preciosos, mas Deus continua falando da mesma forma, porque a sua palavra não pode mudar. Ele é um Deus imutável. A Escritura diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, dizendo, Paulo continua falando: oxalá me suportaste um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, disse Paulo, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Oh, meus ouvintes, é terrível quando uma pessoa aparta-se da simplicidade, quando ele perde a razão. Você sabe que Jesus chegou a dizer bem claro: sede simples como as pombas e prudente como as serpentes. Paulo continua dizendo: porque se alguém for pregar nos outros Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que nós não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Paulo, como um grande apóstolo, como um grande arquiteto do Senhor, ele viajava em todas as regiões, supervisionando as igrejas, estabelecendo a palavra e zelando pelo rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Vendo que Satanás aos poucos estava se infiltrando a fim de separar os verdadeiros cristãos da originalidade da palavra, quando o apóstolo Paulo chegou na Galácia, ele ficou perplexo, abismado em ver os cristãos se afastando dos ensinamentos verdadeiros. Imagine você, naquele tempo aquilo já estava acontecendo, e agora hoje, depois de quase 2000 anos, eles estão tentando cada dia mudar o conteúdo da Escritura, mas graças a Deus que o nosso Deus zela pela sua palavra. Assim está escrito em Jeremias capítulo 1, verso 12, ele disse: eu velo pela a minha palavra para as cumprir. Gálatas capítulo 1, verso 6 está escrito, diz o apóstolo: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo.
Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, observe isto, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além daquele que já vos tem anunciado, que seja anátema. Paulo lutou até o fim do seu ministério para manter a igreja na originalidade da palavra. Atos capítulo 20, versículo 27, ele diz: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O que é o conselho de Deus? É a sua palavra. Mas aos poucos, a falsa doutrina foi tomando lugar. Ainda nesta primeira era, Apocalipse capítulo 2, verso 4, a voz de Deus ali está advertindo. Ela dá uma repreensão, dizendo: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Oh, que ele não diria desta era de Laodiceia que nós estamos vivendo, que é a última era, os últimos dias, quando o amor praticamente tem se esfriado, a ponto de Jesus dizer em Mateus 24 e 22, que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, diz, aqueles dias foram abreviados. Apocalipse capítulo 2, verso 5, continua Deus falando, ele diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Nesta primeira era, através destas escrituras, nos mostra que aquilo que Paulo mais temia estava acontecendo. Agora a igreja era uma mulher caída. A doutrina dos nicolaítas havia entrado sorrateiramente, e em Apocalipse capítulo 2, verso 15, está escrito: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu os aborreço. Paulo aborrecia também aquilo, e todos os verdadeiros pregadores do evangelho aborrecem essa doutrina, porque ela afasta as pessoas de Deus. Vejamos que no versículo anterior, no verso 14, fala que sobre esta doutrina também, a doutrina de Balaão: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do fruto da idolatria e se prostituíssem. Esta história se encontra em Número, no capítulo 22, e que deveria ser como um exemplo para cada pregador. O profeta Balaão, que amou o prêmio da injustiça e se vendeu pelo dinheiro, levando assim os filhos de Israel a pecarem e a se prostituírem com as mulheres moabitas. Isto para mostrar que neste século está cheio de pregadores balaamitas que amam mais o dinheiro do que a palavra, amam mais o dinheiro do que as almas, do que a palavra de Deus. Estão mais em busca de igrejas grandes que podem lhes proporcionarem salários milaborantes, quando deveríamos tomar o exemplo do profeta Eliseu, que dispensou do general Naamã 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. E o profeta de Deus, Eliseu, rejeitou tudo aquilo. Veja, se fosse um pregador moderno dos nossos dias, diria: nosso Deus está nos abençoando. A exemplo de Geazi, moço de Eliseu, que não se contendo foi atrás do general e, usando o nome do profeta, recebeu presente de Naamã, porém ficou leproso juntamente com a sua família. Segundo Reis capítulo 5, versículo 27. Oh, meus preciosos irmãos, veja, tudo que o diabo queria na era primitiva, ele conseguiu, assim como o apóstolo Paulo lançou o fundamento para que a verdadeira igreja fosse edificada, como ele mesmo afirma que Deus lhe pôs como sábio arquiteto para lançar o fundamento. 1 Coríntios 3:10. Assim também Satanás, através dos seus mensageiros, dos seus súditos, ele lançou o fundamento que daria o início a uma falsa vinha, em que muitos se entrelaçariam com essa falsa vinha, com essa falsa doutrina.
montado-se em seu cavalo branco. Na primeira era, Satanás campeou, ele trabalhou, assim está escrito em Apocalipse capítulo 6, verso 2. Tendo um arco em sua mão, porém não possuía flecha, ele começou a cavalgar ali sorrateiramente. 300 anos depois da morte dos últimos apóstolos, Satanás, com seus objetivos, através dos seus súditos, começou a implantar sua doutrina, um instrumento que no decorrer das eras afastaria milhares de pessoas da palavra original. E em Apocalipse capítulo 2, verso 5, Deus diz: lembra-te, pois, de onde caíste e pratica as primeiras obras. Oh, que tempo esse que nós estamos vivendo! Eles tinham esquecido de algo. Ele falou para voltarem em suas mentes ao seu ponto de origem da primeira era, o Pentecoste. Eles o tinham abandonado, eles tinham esquecido a sua glória e maravilha. Era tempo para voltarem na mente e depois na realidade. Voltar ao tempo em que podiam dizer: o viver para mim é Cristo. Voltar novamente para a pureza do tempo em que trataram com Ananias e Safira. Voltar à porta formosa. Oh, que o próprio se desviava disso. Eles estão se desviando de Deus. Mas nós estamos vivendo este momento. Oh, meus ouvintes preciosos, que Deus possa continuar nos abençoando, que Deus possa continuar nos fortalecendo. Portanto, a Escritura diz: aqueles que proferem o nome de Deus, que se apartem da iniquidade, do pecado, e se mantenham limpos seus vasos, puro para Deus. Olhe para o que uma vez você era em seu coração e sua mente. Oh, meus ouvintes, você me pergunta qual é o caminho para voltar? É o caminho do arrependimento. Por isso esta mensagem é de volta à palavra original. É o caminho da simplicidade, do arrependimento. Se um pregador tem que vir a Cristo por meio do arrependimento, tanto mais terá que se apresentar, que se arrepender também o morno, o apóstata. E assim todos nós devemos nos arrepender e voltar-se para Cristo enquanto ainda é tempo. Nós estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo a era de Laodiceia, e estamos vivenciando tudo que está acontecendo hoje, que estava profetizado na Escritura. Em Mateus capítulo 24, nós encontramos Jesus falando das coisas que nós estamos vendo hoje. Esta geração da qual nós estamos vivendo, que Jesus profetizou, que esta geração que visse essas coisas acontecerem, seria a geração na qual ele voltaria. Oh, meus ouvintes preciosos, Jesus virá para buscar uma noiva, ele vem para buscar os escolhidos, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Jesus disse: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Portanto, nós temos que voltar para a palavra original, para os ensinamentos dos apóstolos, para aquilo que Paulo, que Pedro e que tantos outros apóstolos pregaram ali na era primitiva, a começar de Atos 2:38. Ali foram as primeiras convenções. Todos nós conhecemos essa escritura. Quando quase 3.000 almas, diz a escritura, se converteram, eles se compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, esse é um momento maravilhoso, é um dia oportuno, é o dia em que nós devemos nos arrepender-se o mais rápido possível e fazer um exame, uma retrospectiva da nossa vida e ver se estamos agradando a Deus. Não é porque estamos na igreja, meus ouvintes, temos que descobrir se nós estamos na palavra, se estamos realmente edificados na rocha, que é essa palavra original. Portanto, que Deus possa vos abençoar. Que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes. Ouçamos mais este belo hino. Bate
bate, bate, coração. Bate e não para de bater. Bate, 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 coração. Porque eu preciso tanto de você. Bate, meu coração, companheiro. Ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas pra ganhar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas pra ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Escute, meu coração, companheiro. O meu Cristo veio visitar você. Abre bem a porta nesta hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença deste mal pra Ele é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te mandar fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te mandar fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Glória a Deus, né? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é podermos estar aqui na rádio mais uma vez, pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que nós estamos aqui nessa tarde maravilhosa, juntamente com o pastor Gisiel, o irmão Antoniel aqui na técnica. Que Deus possa estar nos abençoando nesses momentos finais aqui da nossa programação. E você também que está aí do outro lado ouvindo, que Deus possa estar te abençoando. Nós mandamos aqui um alô aos nossos irmãos que estavam aqui próximo à rádio, né? Que estava acompanhando a nossa programação ali na van. Eles pediram um alô, que Deus possa estar te abençoando, meu precioso irmão. Não me recordo o teu nome, mas Deus sabe
sabe de todas as coisas e conhece o seu nome e sabe do que o Senhor necessita. Nós também queremos agradecer a audiência de cada irmão que está no interior do estado, ali os irmãos em Santa Inês, em Santa Luzia do Paruá, também os nossos irmãos ali no Parque Vitória, minha esposa, meus filhos estão acompanhando a programação, os nossos irmãos também ali na Vicente Fialho, irmão Almi, a família do irmão Almi, o irmão Francisco Galeno, os irmãos ali também, irmão Francisco e a irmã Irene também, que deve estar acompanhando a programação, o irmão que opera lá o som, irmão Ângelo, né? Irmão Ângelo, que deve estar gravando a programação. Que Deus possa estar te abençoando, irmão Ângelo, nossos amados irmãos aí no São Cristóvão, na Jerusalém, todos que estão acompanhando, irmão Josimar da Panificadora, né? Glória a Deus, que Deus te abençoe, irmão Josimar. Todos que estão na companhia da nossa programação, que hino maravilhoso esse que nós acabamos de ouvir, né? Bate coração, não é hora de parar, né? É hora de nós prosseguirmos. E também que mensagem maravilhosa que trazida pelo pastor Gisiel, essa mensagem que está chamando o povo de Deus para um despertamento, né? As pessoas pensam que está tudo muito bem, está tudo muito maravilhoso, a igreja tem prosperado. Mas será que esta é a visão de Deus? Se você for ler em Apocalipse capítulo 3, você vai ver que essa não é a visão de Deus. Vai ver que ela está muito distante dos padrões da Bíblia. Então esta mensagem é uma mensagem chamando as pessoas, os verdadeiros cristãos, os cristãos genuínos, para voltarem aos padrões das Escrituras. A igreja tem caminhado a passos largos, mas não é em direção ao céu, é em direção a um abismo. Há um abismo, porque pelo fato de estar prosperando, da igreja ter templos suntuosos, grandes pregadores renomados, hoje pessoas que vão e arrastam multidões. Olha, preste muito bem atenção, esta mensagem é uma mensagem de advertência para que as pessoas possam voltar. Preste muito bem atenção, se você for ler Apocalipse capítulo 18, versículo 4, você vai ver o que está escrito lá. Você vai ver o que está escrito lá, e eu quero ler esse versículo para nós entendermos, que diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice dos seus pecados, para não participar dos seus pecados, porque os seus pecados se acumularam até os céus. Preste muito bem atenção. Esta igreja, ela está situada em Apocalipse capítulo 17, mas em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, o anjo está nos advertindo para sair dela. Sair dela é o quê? Você pensa que é sair de entre as quatro paredes? Não é não, é sair das suas doutrinas, que tem enganado milhões e milhões de pessoas. Hoje, se nós formos parar e prestar bastante atenção, você vai ver que há muitas pessoas assim chamadas desigrejadas, pessoas que um dia tiveram a intenção de se aproximar de Jesus Cristo através da igreja e se decepcionaram tanto com a igreja quanto com a liderança. Mas eu quero dizer para você, meu precioso irmão, talvez você esteja decepcionado com a igreja, talvez você esteja decepcionado com a liderança, mas de Jesus você não tem do que se decepcionar. Olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Você deve estar com o olhar voltado para Jesus Cristo. O homem pode falhar, mas ele não falha. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, disse Paulo, escrevendo aos Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, ele nunca mudou. Se a igreja tem se corrompido, se a igreja tem caído da sã doutrina, tem saído do caminho, mas a palavra de Deus, ela nos responsabiliza. E nós devemos examinar as Escrituras. João capítulo 5, versículo 37, diz: examinai as Escrituras, se cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Se naquele tempo Jesus já estava chamando as pessoas para olhar as Escrituras, imagine hoje, no século 21, o qual nós estamos vivendo, com tanta modernidade, com tudo que nós estamos vendo.
Você deve perceber que a igreja tem se distanciado do padrão original, a começar pelo batismo. Eles deixaram de praticar o batismo bíblico. O batismo bíblico, se você for examinar as escrituras, você vai ver que todos aqueles que se arrependeram e se converteram, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles nunca foram batizados nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, não. Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar isso em Atos, capítulo 2, versículo 38 em diante. Ali foram as primeiras conversões, quando Pedro pregou. Aquelas pessoas se compungiram em seus corações, ou seja, se arrependeram, e perguntaram Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro deu a receita. Aquela receita não falhou, aquela receita continua para os nossos dias. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo é a vida eterna. O que as pessoas não querem, eles preferem ficar com o padrão da igreja, preferem continuar no erro do que voltar para o padrão das escrituras. O pastor Gesiel acabou de ler aqui que nós não podemos colocar outro fundamento. Já foi colocado aquele fundamento, já foi estabelecido, e nós devemos permanecer com o fundamento dos apóstolos. Eles sim são os pais da igreja primitiva. Eles sim são os pais da igreja primitiva. Preste bastante atenção nisso. Eles lançaram o fundamento. Mas Paulo, sendo aquele grande homem de Deus, eu quero ler aqui em Atos capítulo 20, a partir do versículo 27 em diante, o qual o próprio pastor Gesiel já citou aqui alguns versículos, mas Paulo estava preocupado com o que viria a acontecer com a igreja de Deus. Ele disse assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo estava advertindo para que eles não fugissem desse padrão, para que eles estivessem atentos. Mas prosseguirei aqui. Paulo diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Olha só o que Paulo estava dizendo aqui, que naquele tempo já tinha isso. E imagine, depois de tanto tempo, quase 2000 anos se passaram, como é que a igreja se distanciou? Naquele tempo Paulo já estava preocupado com aquelas pessoas que iriam entrar no meio deles, lobos devoradores que não poupariam o rebanho, homens que estavam pensando mais em si do que na igreja de Deus, do que nas almas. Eles não estavam preocupados com nada disso, estavam preocupados em atrair as pessoas. E você vê o quadro hoje se repete. Fale mal de algum líder desses grandes homens que você vê a represária imediatamente. Mas, no entanto, há pessoas blasfemando do evangelho de Deus e ninguém diz nada, porque eles não estão preocupados em defender o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estão muito preocupados em defender a igreja, em defender a liderança. Não, nós estamos aqui, irmãos, preocupados em defender o evangelho puro e genuíno. E o evangelho puro e genuíno, meus preciosos irmãos, é simples. É arrepender, dar meia volta, ver aonde você tem caído, ver aonde você tem errado, volte para o padrão original das escrituras, começando pelo batismo seu. Você precisa ser batizado. Você pode até dizer: eu já fui batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não, Deus não reconhece esse batismo. O batismo bíblico e original é em nome do Senhor Jesus Cristo. Só este batismo é o original praticado pelos apóstolos. Ele diz que há uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Não há vários batismos, há uma só fé,
um só batismo e um só Senhor. Fique no padrão das Escrituras Sagradas, que Jesus Cristo vai te abençoar e vai estar responsável por você. Fora das Escrituras Sagradas, embora você esteja nas igrejas, Deus não tem nenhuma responsabilidade por você. Que Deus te abençoe. Certamente nós iremos ouvir mais um hino e em seguida o pastor Gesiel estará encerrando e orando em teu favor. Eu quero só deixar aqui o nosso contato. O nosso WhatsApp para contato é 987 03 89 61 e o nosso endereço na internet é o YouTube. Você pode baixar lá no YouTube, Voz do Entardecer. Lá você vai acompanhar hinos, você vai ter pregações, você vai ter evangelismo de rua, os próprios cultos, essas mensagens que temos passado aqui na rádio estarão lá também disponíveis para você. Então que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Cuidado, meu amigo, pra não se arrepender quando for tarde demais. Jesus Cristo já morreu por seu pecado e de graça Ele quer lhe perdoar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente nele deve confiar. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador pode procurar, mas não achará jamais. Quem salva é Jesus. Pode procurar, mas não achará jamais. Você pode orar, louvores entoar, mas salvar-se jamais. Cuidado, meu amigo, pra não se arrepender quando for tarde demais. Jesus Cristo já morreu por seu pecado e de graça Ele quer lhe perdoar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente nele deve confiar. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador pode procurar, mas não achará jamais. Quem salva é Jesus. Jamais. Nós vamos agora encerrar esta programação orando ao seu favor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós queremos agora, Senhor, interceder em favor de cada um dos nossos ouvintes. As pessoas que têm ligado para cá, Senhor, e têm pedido oração, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Portanto, Senhor, nós te agradecemos pelas misericórdias do Senhor,
Pai, tenha compaixão desta família, deste pai, desta mãe, desta pessoa que necessita de oração. Senhor, que está enfermo, Tu és o Deus que cura, que restaura. Portanto, ó Deus, que cada ouvinte nesta hora possa, Senhor, deixar descer ao seu coração, Senhor, o conteúdo desta palavra e que possa haver um despertamento em cada vida, em cada alma. Assim nós agradecemos a Ti por este momento, Senhor. Nós te pedimos e te rogamos. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, meus ouvintes, e nós nos encontraremos no próximo domingo, neste mesmo horário, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Conhece o